era alguém que eu era muito autocrítico. E eu passei a me avaliar, até eu chegar a uma conclusão de que realmente eu tinha momentos em que eu era muito chato. Mas por quê? O que eu quero dizer é por que no início, quando isso começou a manifestar-se através das pessoas expondo para mim, por que isso me chateava? Porque essa era uma verdade que estava desagradável sobre mim, porque eu não gostava que alguém me chamasse de chato. Era uma verdade desagradável que estava oculta e que eu não conseguia enxergar. E eu espero que você que está em casa esteja me entendendo. Eu não admitia, eu não conseguia enxergar que eu, em determinadas ocasiões, situações, eu era alguém chato. Quando eu comecei a me autoavaliar, então eu comecei a entender e eu comecei a perceber que muitas vezes eu magoava as pessoas. Eu feria as pessoas que gostavam de mim, as pessoas que eu também gostava. Por quê? Porque eu era alguém chato, era uma verdade sobre mim, desagradável, mas que estava oculta. E que eu não queria admitir, por quê? Porque era desagradável. E eu comecei a ser liberto disso, justamente quando eu reconheci que, em determinados momentos, eu era muito chato. Essa é a dificuldade, irmãos, que nós temos de nos libertar. É porque essas verdades sobre nós que são desagradáveis, nós não admitimos, nós encobrimos. Nós encontramos um monte de argumento que as justifiquem, mas não tem justificativa. Por quê? Porque Deus nos faz uma nova criatura. Jesus Cristo nos liberta por completo, espírito, alma e corpo. Então tudo em nós tem que ser regenerado. E é por isso que essas são as verdades que nos libertam e que infelizmente nós temos dificuldade de aceitar, porque são verdades desagradáveis. Elas não são agradáveis a nós. São verdades desagradáveis sobre nós. Ou seja, nós temos que admitir quem nós somos. Temos que admitir os nossos erros, as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas. E nós temos dificuldade com isso. É justamente por isso que, às vezes, nós não entendemos por que nós ouvimos tanto a palavra da verdade, por que o Espírito Santo move-se tanto na nossa vida, mas nós não conseguimos nos libertar totalmente. Porque, como eu disse, Jesus falou tudo o que tinha que falar para Pedro. É o mesmo princípio conosco. A libertação de Pedro dessas verdades desagradáveis sobre ele mesmo não aconteceu pela intervenção de Jesus e nem do Espírito Santo. Aconteceu porque o apóstolo Pedro se confrontou. Porque ele decidiu reconhecer que realmente ele era alguém que havia negado Jesus Cristo e que tinha errado. Era alguém de coração duro. Era alguém orgulhoso. Era alguém soberbo. Era alguém que não admitia estar errado. Era alguém que não admitia ser confrontado por ninguém. É lógico que eu estou falando tudo isso não diretamente para o apóstolo Pedro, mas para cada um de nós, porque nós somos assim. São coisas que nós não reconhecemos, que nós não admitimos, que nós não gostamos. E a gente não entende, meu Deus, por que eu não consigo me libertar? É porque você ainda não se confrontou. Você ainda não se permitiu se expor, porque é uma verdade desagradável sobre você mesmo. É uma coisa que é difícil você admitir para outras pessoas, que é difícil você reconhecer. Porque o Espírito Santo, naturalmente, ele não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer porque não depende mais de uma ação dele, porque ele já move-se constantemente sobre as nossas vidas. Só depende de nós realmente reconhecermos que há sobre nós ou em nós verdades que são desagradáveis.
E se nós pensarmos um pouquinho mais sobre as consequências dessas verdades agradáveis, elas são terríveis, porque para o apóstolo Pedro, a consequência de manter uma verdade desagradável nele, foi que ele, infelizmente, negou Jesus. Nas nossas vidas, como que se manifesta? Talvez uma vida espiritual inconstante, uma vida de altos e baixos na presença de Deus, talvez uma vida de rebeldia na presença de Deus, talvez uma vida de desobediência, talvez uma vida de sempre ser contrário a tudo aquilo que tem a ver com as coisas de Deus. Infelizmente, as consequências de nós não confrontarmos essas verdades que são desagradáveis, que estão ocultas em nós, elas são terríveis. Elas podem comprometer a nossa vida. Por isso, no início, eu disse que o apóstolo Pedro estava passando por um momento crucial. E o momento crucial, como é que nós vamos saber os momentos cruciais das nossas vidas para nós crescermos em Deus ou não? É justamente o momento em que você começa a ser muito confrontado. Se você quer saber o momento em que Deus está te dando a oportunidade para que você seja livre e arranque essas verdades indesejáveis que estão ocultas em você, sobre você mesmo, é o momento em que você começa a ser confrontado. Quando as pessoas, mesmo que de forma involuntária, começam a expor sobre você, elas expõem essas verdades desagradáveis sobre você mesmo, numa conversa informal, talvez numa ministração, talvez dentro da tua própria casa, com o convívio da tua família, essas verdades vão ser expostas. Essa é a forma de nós sabermos quando Deus está trabalhando através do Espírito Santo para nos libertar. Essa é a forma, é simples. Se constantemente nós está sendo exposto, está sendo trazido à nossa consciência essa verdade, porque foi o que Jesus Cristo fez a Pedro. Ele conscientizou Pedro: Pedro, tu vai me negar. Isso para Pedro foi um confronto. Mas Jesus estava simplesmente conscientizando a ele de que ele iria negá-lo. Conosco acontece dessa mesma forma. Conosco acontece do mesmo jeito. Quando é muito exposto, quando acontece de forma corriqueira os confrontos sobre essas verdades ocultas, desagradáveis que estão em nós, é porque o Espírito Santo, é porque Deus, é porque Jesus Cristo quer arrancá-las de uma vez por todas das nossas vidas, para nós crescermos, para nós amadurecermos e para nós realmente vivermos o plano de Deus em nossas vidas. É por isso que nós temos tanta dificuldade em aceitar essas verdades desagradáveis sobre nós. Você pode perguntar: apóstolo, e como é que, quando eu reconheço que em mim há verdades desagradáveis que precisam ser arrancadas, mudadas em minha vida, o que é que eu preciso fazer? Para que o apóstolo Pedro ele cumprisse o que ele disse para Jesus, que ele estava pronto a ser preso e a morrer. Após isso, o que acontece? Ele nega Jesus Cristo. Jesus é crucificado, Pedro chora amargamente. O que o apóstolo Pedro teve que fazer? Eu creio que vocês já leram a Bíblia nesse contexto, que após Pedro negar, Jesus Cristo ressuscitar e subir ao céu, sabe o que é que Pedro fez? Ele foi para o cenáculo orar. Foi justamente no cenáculo, durante os 50 dias que antecederam o Pentecostes, foi que Pedro conseguiu se libertar dessas verdades desagradáveis sobre ele. A prova disso é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o enchimento do Espírito Santo
no Pentecostes. A forma de nós nos livrarmos e nos libertarmos dessas verdades desagradáveis sobre nós é orando. É nos confrontando, e é o que Deus tem falado nesses últimos tempos. Que nós temos que batalhar por nós mesmos. Significa nos confrontar. Significa realmente nós abrirmos o nosso coração, nós realmente reconhecermos quem nós somos e buscarmos quem nós devemos ser em Deus. Foi dessa forma que o apóstolo Pedro conseguiu superar. Ele simplesmente, ele orou até ser batizado pelo Espírito Santo. Ele orou até receber a plenitude. O que significa isso? É justamente nós orarmos até o Espírito Santo derramar sobre nós uma nova unção, que vai nos manter livres, libertos, curados e restaurados. A questão justamente essa é que a maioria de nós não temos paciência de perseverar, de buscar, até o momento em que o Espírito Santo vai nos limpar e vai nos encher com a sua presença. Cada vez, irmãos, que nós buscamos a presença de Deus, para que o Senhor remova de nós essas verdades desagradáveis sobre nós mesmos, nós recebemos um novo poder. E isso explica claramente porque que muitas pessoas na igreja de Cristo, no reino de Deus, há uma disparidade tão grande sobre a presença e a unção do Espírito Santo na vida das pessoas. Lembre-se, Ezequiel capítulo 47, tem uma passagem profética que fala justamente sobre o rio. E esse rio, naturalmente, ele é uma figura do Espírito Santo. E lembre-se que Ezequiel descreve que o rio, ele tem vários níveis sobre a vida de uma pessoa. Que ele começa atravessando esse rio, ele está nos artelhos, nos tornozelos. Depois ele anda mais um pouco, esse rio ele está nos joelhos. Depois ele anda mais um pouco, esse rio está nos lombos. E depois ele anda mais um pouco, esse rio ele não consegue mais tocar no chão, ou seja, ele fica na dependência plena do Espírito Santo. Isso claramente, de forma profética, descreve os níveis do Espírito na vida de uma pessoa. Quando nós não permitimos, ou não nos confrontamos, ou permitimos ser confrontados, para que essas verdades que estão ocultas e que são desagradáveis sobre nós mesmos sejam tratadas e arrancadas, nós temos níveis, infelizmente, eu vou usar essa palavra, nós temos níveis baixos do Espírito Santo em nossa vida. Se eu não sou alguém que permito, ou que busco ser tratado e ter essas verdades ocultas em mim arrancadas, não tem como o Espírito Santo me encher plenamente. Porque existem em mim coisas ocultas que na maioria das vezes eu nem enxerguei ainda sobre mim mesmo. Por quê? Porque eu não busco. Porque quando alguém me confronta, eu não reconheço. Quando alguém me alerta, eu não vou me ajoelhar e clamar a Deus que arranque isso de mim. A nossa primeira atitude é nos defender, é nos justificar. Isso infelizmente faz com que o Espírito Santo ele nos encha até certo nível. É por isso que o rio dava nos artelhos, que é nos calcanhares, no tornozelo, depois no joelho, nos lombos e depois se cobriu todo com o rio. Esse é o nível que nós, como filhos de Deus, temos que buscar. Sermos completamente dependentes do Espírito Santo, sermos cheios, transbordados ou transbordantes da sua presença. Porque nós não vamos ter muita capacidade de vencer tudo o que está ao nosso redor, todas as contrariedades, todas as dificuldades, se a plenitude do Senhor realmente não estiver em nós. Se o nosso nível de unção, nosso nível de presença de Deus estiver no nível baixo, o nosso rendimento, infelizmente, ele vai ser comprometido. Eu espero que você esteja me entendendo aí da sua casa. Me entendendo de forma muito clara aquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite.
Quando o apóstolo Pedro foi confrontado por Jesus, naturalmente ele tinha nível do Espírito Santo, nível do poder de Deus, sim, porque ele já tinha curado, ele já tinha libertado pessoas, ele já tinha pregado para pessoas, ele tinha curado enfermos. O que significa que ele tinha nível de poder? Sim, ele tinha um nível de poder. Só que aqui havia coisas ocultas, verdades ocultas sobre ele, que precisavam ser arrancadas. Ele já tinha ministrado, já tinha pregado, já tinha levado pessoas à conversão, sim. Ele estava em um nível de poder. Mas ele precisava ser levado para outro nível, porque, como eu disse, por esses dias, o poder de Deus é infinito. Deus é todo poderoso. Deus é perfeito. Então, naturalmente, Ele sempre tem algo a acrescentar de poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos limitados. E geralmente somos tardios para receber. Por isso que Deus sempre tem acréscimos para fazer em nossas vidas. E foi por isso que Jesus agora confrontou Pedro. Porque ele tinha recebido um nível, Jesus já tinha liberado sobre ele, sobre os outros apóstolos, autoridade para curar enfermos, para pregar o evangelho. Era um nível. Mas havia muito mais para a vida do apóstolo Pedro. Ele tinha que amadurecer mais, ele tinha que crescer. Por isso aqui nesse momento ele teve que ter essa verdade desagradável sobre ele mesmo arrancada. Infelizmente, a consequência de não se deixar tratar foi negar Jesus. Se nós somos pessoas que fechamos o nosso coração para ser tratado dessas verdades desagradáveis sobre nós, isso infelizmente vai trazer consequências muito desagradáveis. E em alguns casos, consequências irreversíveis. Lembra de Judas? Judas tinha um monte de coisa nele, de verdades ocultas nele, que ele não se permitiu ser tratado. A consequência na vida de Judas foi irreversível. Nós não precisamos, irmãos, permitir que aconteçam em nossas vidas consequências irreversíveis. Nós temos toda a possibilidade, temos tempo ainda, porque estamos vivos e com saúde, graças a Deus. Nós ainda temos toda a possibilidade de nos autoconfrontarmos e também de acatar quando alguém nos confronta com verdades que estão ocultas em nós e que são realidades. Mesmo que seja desagradável, mas nós temos a oportunidade de nos posicionar para que o Espírito Santo realmente nos encha com a sua plenitude, com a plenitude da sua presença. O que o apóstolo Pedro fez para que ele vencesse isso, para que ele passasse para o nível que Deus tinha para ele, ele orou. Ele buscou por 50 dias incessantemente, até que o Espírito Santo veio e o batizou. Eu não estou falando de um batismo no Espírito Santo, que você vai orar em língua, eu não estou falando desse batismo, principalmente se você já é batizado, se você já ora em língua, ok. Eu estou falando de uma unção renovada, de uma nova unção que vai te manter nesse nível de libertação, que vai te manter nesse nível de maturidade. Porque cada vez que eu busco a Deus, cada vez que eu busco a presença do Senhor, para que algo em mim seja arrancado, saiba que o Espírito Santo mais uma vez vai nos batizar. Mais uma vez o Espírito Santo vai nos renovar com uma nova unção. Por isso os níveis no artelho, que é no tornozelo, no joelho, no lombo e aqui. Cada vez que eu busco e que eu permito me confrontar e permito Deus arrancar de mim essas verdades que estão ocultas em mim, que são desagradáveis, o Senhor vai derramar sobre a minha vida uma nova unção. E é aí que nós amadurecemos. É aí que nós nos tornamos maduros espirituais. É aí que o nosso discernimento é mais aguçado. É aí que a nossa visão espiritual ela é mais ampliada. É aí que a nossa percepção espiritual ela vai ser também muito mais aguçada. Por quê? Porque eu me permiti receber mais do Espírito Santo. E foi justamente isso que o apóstolo Pedro fez. Cada vez, irmãos, que nós decidirmos ou buscarmos vencer a nós mesmos, o Espírito Santo nos mergulhará numa nova unção.
E se tem uma coisa que eu sei e creio que o Espírito Santo tem na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo, é uma nova unção. Para que você saia de uma vez por todas desse nível que você está. Para que você viva realmente uma nova vida. Se tem uma coisa que eu tenho convicção no meu coração, é que há uma nova unção da parte do Espírito Santo, que Ele quer te mergulhar. Mas para isso precisa buscar vencer a si mesmo. Pedro, ele operava no nível, no início. Após o batismo, ele operou em outro nível. Após o batismo, em 2 pregações, Pedro leva 8.000 pessoas ao arrependimento. A sombra de Pedro curava. Ele orou por um coxo, esse coxo andou. Ele ressuscitou uma mulher que havia morrido. Ele foi o canal pelo qual o Espírito Santo batizou pessoas gentias. É muito claro na vida do apóstolo Pedro essa mudança de nível. Simplesmente porque ele buscou vencer a ele mesmo. O Espírito Santo veio e o encheu. O Espírito Santo veio e o renovou. E ele naturalmente operou em outro nível. É tempo de nós como igreja operarmos em outro nível. Veja que o que nós estamos vivendo nesses tempos, do mesmo jeito que era na vida do apóstolo Pedro, que era decisivo, nós estamos vivendo tempos decisivos também. Nunca esqueça disso. Nós estamos vivendo um momento de decisão. Espiritualmente nós estamos vivendo a última hora. O reino de Deus está às portas. A volta de Jesus Cristo é iminente. Então, claramente, são momentos decisivos. E a nossa parte é nós buscarmos vencer a nós mesmos, para que o Espírito Santo nos mergulhe em uma nova unção. A verdade que nos liberta é a verdade que está oculta e é desagradável sobre nós mesmos. São as verdades que nós descobrimos sobre nós mesmos. E como eu disse, essa descoberta geralmente é através de outras pessoas expondo quem nós somos. Meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Assim como o apóstolo Pedro, busque a Deus nesse tempo. Busque a Deus nesse momento que é tão decisivo para a tua própria vida. Permita que a presença do Espírito Santo remova tudo aquilo de desagradável que esteja dentro de você. Toda verdade sobre você desagradável. Eu não sei se você, como eu, é uma pessoa chata. Eu não sei se você é intolerante. Eu não sei se você tem um coração duro. Eu não sei se você é alguém que tem dura cerviz, se você é soberbo, se você é orgulhoso. Eu não sei qual é a verdade desagradável sobre você. Eu não sei se você é alguém que não admite seus erros. Se você é alguém que não reconhece quando está errado. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a verdade desagradável sobre você. Mas, meu irmão, se você reconhece que você tem verdades desagradáveis ocultas em você mesmo, busca o Senhor. Permita que o Espírito Santo complete esta obra. Permita que os níveis de unção, eles aumentem. Se hoje está no teu tornozelo, permita que venha até os teus joelhos. Mas vá um pouquinho mais profundo e permita que venha até os lombos. E mergulhe um pouco mais e permita ser completamente tomado pela presença, pela unção do Espírito Santo. E aí naturalmente você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Aí naturalmente você vai ver como a tua visão em relação às coisas ao teu redor, ela será diferente. Você vai ver como a tua percepção ela vai ser diferente. Você vai ver como a forma como você olha para as pessoas e julga as pessoas, ela vai ser diferente. Permita, meu irmão, que o Espírito Santo
te encha. Confronte as verdades desagradáveis sobre você mesmo. Se confronte. Pare de estar orando para que o Senhor fale, para que o Senhor diga alguma coisa, porque Ele já falou. Jesus não teve que dizer mais nada para Pedro. Ele já tinha dito tudo o que precisava para Pedro ser um novo homem. Pedro continuava dizendo: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para ir para a prisão. E Pedro, quando foi confrontado, foi entre ele e Deus. Aliás, foi entre ele e ele mesmo. Então não espere mais que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo te revele. Meu irmão, quem está ao teu redor, quem é próximo de ti, esses são os canais que Deus usa para expor as verdades ocultas e desagradáveis que estão em você mesmo, sobre você mesmo. A sua atitude é buscar, como o apóstolo Pedro buscou, 50 dias orando no cenáculo, incessantemente, até que o Espírito Santo veio e o batizou com uma nova unção. É isso que Deus quer fazer na sua vida, para que você realmente viva a verdade de Deus, para que você realmente viva a verdade que te liberta e você seja cheio da plenitude de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, e a minha oração é que essa palavra, ela realmente produza na tua vida frutos, e você, de forma muito apressada, você viva aquilo que você ouviu, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.